O que comer e beber quando o rio que sustenta a aldeia está assim? É uma verdadeira tragédia humanitária em curso, com amplas repercussões sociais, culturais e sanitárias para essas pessoas que vivem no território Yanomami. Comunidades inteiras tiveram de partir. Doenças e fome provocadas pelo garimpo fazem suas vítimas entre os povos mais tradicionais do país. Os garimpeiros são está aparecendo muita doença, bebida, arma de fogo. Nós estamos Yanomami está adoecendo, os rios estão adoecendo, está contaminado, porque a água é a vida. Essas imagens mostram o cenário devastador deixado pelo garimpo. Foram gravadas por policiais federais no final de julho, numa operação conjunta com o IBAMA, Forças Armadas, Força Nacional e agências reguladoras. Tudo coordenado pelo Ministério da Justiça. Uma operação que desestruture essas quadrilhas que atuam no garimpo ilegal, principalmente na questão do estrangulamento logístico. Essas quadrilhas são muito bem organizadas. São dezenas de garimpos, mas nenhum tão emblemático quanto este. Uma vila erguida em torno do que era um posto de atendimento à saúde indígena. Tudo o que era a presença do Estado brasileiro na aldeia de Romoche foi tomado pelos criminosos. Enquanto as Forças Armadas e Polícia Federal combatiam o garimpo dentro da terra Yanomami, equipes do IBAMA atuavam na periferia do território. O primeiro alvo foi o principal porto do garimpo. Essas centenas de galões são de combustível, que chega aqui de barco e é distribuído de avião e helicóptero dentro da terra Yanomami. Na terra indígena não tem estradas e muitos rios não são navegáveis na maior parte do ano. Para combater o garimpo, a polícia precisa de apoio aéreo, nem sempre disponível. Muitas vezes é preciso descer de rapel até as balsas do garimpo, que são destruídas. Da mesma maneira, o garimpo depende da aviação. O apoio aéreo para a atividade de garimpo ilegal ele é fundamental para o desenvolvimento dessa ação, porque pelo transporte aéreo até a capacidade de carga, tanto para levar quanto para trazer material, é bem maior. Durante 3 dias, acompanhamos as ações do IBAMA nas pistas clandestinas entre Boa Vista, a capital de Roraima, e a terra indígena. Uma atrás da outra, cheias de evidências de um crime em andamento. Mantimentos, roupas, material de garimpo. Uma aeronave que vai pegar isso aqui e vai levar para dentro da terra Yanomami, para alimentar a mineração ilegal lá. Esperando o transporte até uma balança para pesar cassiterita, outro mineral que, junto com o ouro, é tirado ilegalmente da terra indígena. Isso aqui é a cassiterita. Ela é super pesada. Nesse montinho aqui, tem mais de 1 tonelada de cassiterita. Até o final da operação, foram mais de 36 toneladas apreendidas. Acampamentos com estrutura de internet por satélite. Muitas evidências do crime ficam para trás. Essas hélices aqui são uma prova de que, além de tudo, nesse lugar eles fazem manutenção completamente ilegal de aeronaves. Em poucas horas, acompanhando as equipes do IBAMA aqui, a gente passou por dezenas de pistas clandestinas. Algumas a menos de 1 minuto de voo uma da outra. Sem essa estrutura imensa de pistas aqui para prestar apoio, o garimpo ilegal não poderia operar como opera dentro da terra indígena. O IBAMA mapeou 277 pistas clandestinas dentro e ao redor da terra Yanomami. Pelo menos 9 estão a menos de 40 quilômetros de um dos 3 pelotões especiais de fronteira do Exército, dentro da terra Yanomami. Dados de monitoramento de voos do garimpo obtidos pelo Fantástico mostram o tráfego intenso de aeronaves do crime, da região de Boa Vista para a terra indígena e dali para a Venezuela. Em pelo menos 2 ocasiões no ano passado, fiscais do IBAMA perseguiram helicópteros do garimpo que fugiram cruzando a fronteira para a Venezuela. Sem dúvida nenhuma, uma atividade que afronta a soberania nacional.
O Ministério da Defesa informou que as Forças Armadas atuam no combate a delitos transfronteiriços e ambientais numa faixa de 150 quilômetros da fronteira, conforme a lei. No pátio da Polícia Federal, em Boa Vista, está boa parte das 86 aeronaves apreendidas só em uma operação no ano passado. E é fácil para a polícia identificar quando uma aeronave é usada só para o garimpo. É que eles deixam apenas os bancos do piloto e copiloto e o resto todo é desmontado, deixando espaço para carga. Tanto avião precisa ser abastecido. Só nos 15 dias de operação foram destruídos ou apreendidos 16.600 litros de combustível, a maioria de aviação. Mas de onde sai tanto combustível de aviação? Segundo a Polícia Federal, da única empresa credenciada para abastecer os voos comerciais aqui no aeroporto de Boa Vista. A investigação mostrou que mais da metade do combustível que chegava para Pioneiro ia parar no garimpo. Em nota, a empresa disse que sofreu uma autuação ambiental ilegal, mas a Agência Nacional de Petróleo confirmou que autuou a Pioneiro e que, se reincidir, a empresa poderá ser revogada e seus sócios impedidos de participar de qualquer atividade comercial do setor regulado pela ANP por 5 anos. Há 2 semanas, os fiscais da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e da Polícia Federal voltaram a este hangar, que já havia sido interditado antes. Esse lugar ele tem várias irregularidades. Essa pista não é certificada pela ANAC, não é homologada pela ANAC. Aqui eles fazem a atividade de manutenção. Esses hangares que tem as oficinas não são certificados pela ANAC. Oficinas piratas de avião. Nesses lugares, eles pegam peças de um avião e botam em outra, como esse aqui, ó, que está com o flap de outra aeronave. São os já conhecidos aviões Frankenstein que operam no garimpo. Aeronaves apreendidas ano passado sumiram daqui. Nesse local estava a maioria das 36 aeronaves apreendidas ou destruídas este ano. Os fiscais viram que outras, apreendidas no ano passado, haviam sumido. Mas 2 dias depois dessa inspeção no hangar, um achado. E não é que esse avião já era conhecido dos fiscais do IBAMA? Em setembro do ano passado, esse avião tinha sido apreendido naquele mesmo hangar que voltou a ser fechado pela ANAC durante esta operação. É um dos aviões desaparecidos. É o caso típico em que a lei prevê que ele deve ser destruído. A destruição ela é feita em caso praticamente excepcional, mas o grande objetivo é que aquele material, aquele equipamento, ele não retorne para a cadeia criminosa. Para a Polícia Federal, essa destruição de balsas, motores e aviões traz resultados. Alguns desses pontos que foram atacados no ano passado, esse ano a gente observou que realmente eles desistiram de operar em alguns pontos. O Ministério Público Federal argumenta que para o efeito ser duradouro, não bastam operações pontuais. É importante a permanência e a regularidade dessas operações para que se combata de uma vez por todas esse mal que aflige os Yanomami e a Amazônia como um todo. Isso já foi feito uma vez. Nos anos 90, uma grande operação tirou os garimpeiros que invadiram a TI e Yanomami. Estudo inédito do MAP Biomas mostra que depois disso, o garimpo praticamente desapareceu por mais de 20 anos. Mas voltou em 2016. E foi acelerando brutalmente até atingir mais de 1.500 hectares no ano passado. Esta cena foi agora em julho. O exército voou agora e entra em cima do garimpo da Pupunha. A aeronave, que não era do exército, mas da marinha, tentou se aproximar, mas o criminoso decolou. O exército está perseguindo o helicóptero. Ele conseguiu escapar. Mas numa busca no meio da selva, os fiscais do IBAMA encontram um helicóptero bem escondido. Com o vídeo do garimpeiro provando o crime, o helicóptero foi queimado ali mesmo. Isso foi no garimpo chamado de Pupunha. Ao lado fica o do Romoche, aquele que era um posto da saúde indígena. A 30 quilômetros do pelotão do exército, a exploração desses garimpos explodiu nos últimos anos. Agora, eles formam praticamente uma linha contínua de mais de 40 quilômetros de devastação.
Foi aqui também a perseguição àqueles helicópteros que fugiram para a Venezuela. Mas um deles foi identificado. O dono é Rodrigo Martins de Melo, conhecido como Rodrigo Cataratas. É este homem que está sempre vestido com as cores do Brasil, mas foi indiciado pela Polícia Federal por usurpar bens da União, ouro e cassiterita de terra indígena. Dono de uma empresa de aviação, Rodrigo, que é candidato a deputado federal pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, tem uma longa lista de acusações contra ele. Na semana passada, num ato que a Justiça Eleitoral chamou de campanha antecipada, ele desfilou pelas ruas de Boa Vista. O dinheiro vem da onde? Vem do garimpo. O helicóptero disfarçado de patriota estava interditado e foi recolhido para a Polícia Federal. No registro da candidatura, Rodrigo Cataratas declarou um patrimônio de R$33.600.000, dos quais R$4,5 milhões em espécie, dinheiro vivo que não está em banco. É o chamado dinheiro no colchão. No ano passado, Rodrigo e Celso de Melo, filho e sócio dele na empresa Cataratas, tiveram 9 aeronaves apreendidas, mas 3 helicópteros voltaram para as mãos deles por ordem da Justiça. Em julho, um desses helicópteros caiu, perto de Boa Vista. O piloto e o passageiro morreram na hora. O helicóptero PT-HQU está no registro de aeronaves em nome do filho, Celso. Rodrigo Cataratas diz que não reconhece esse helicóptero. Não está faltando uma aeronave no seu pátio? Não, está faltando nenhuma aeronave no meu pátio. Há 1 ano, outro piloto morreu no garimpo. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que ele trabalhava para a organização criminosa chefiada por Rodrigo Cataratas. Por isso, ele é investigado por homicídio culposo. Os crimes atribuídos a Rodrigo incluem lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, ele recebeu R$2 milhões da mineradora ilegal Gana Gold, do Pará, que em outro inquérito da Polícia Federal é responsabilizada por legalizar ouro tirado de garimpo em terras indígenas. Qual é a sua relação com a Gana Gold? Gana Gold? Nenhuma. A Polícia Federal diz que identificou um depósito de R$2 milhões para o senhor? Não tenho essa informação. Não sei te responder. Um dos 6 pedidos de prisão contra Rodrigo Cataratas foi por atentado contra um helicóptero do Ibama. Segundo a PF, num grupo de WhatsApp de garimpeiros, ele pediu informações sobre o paradeiro da aeronave. Preciso saber se o helicóptero, do Ibama está na Federal. Alguém tem informação? Estamos com equipe no interior agitando eles, Rodrigo escreveu. Na mesma conversa, 2 homens conspiram sobre como destruir o helicóptero. Bolar um plano para tirar esse helicóptero de rota. Só basta dar um tiro de 12 naquele rotor de cauda ali. Tem que tacar fogo no helicóptero. O helicóptero estava no pátio da Polícia Federal em Boa Vista. Um homem pulou a cerca, se aproximou e saiu deixando um rastro de combustível no chão. Quando ele desapareceu, o fogo avançou, mas apagou sem queimar o helicóptero. 2 homens foram identificados e presos. A investigação da polícia mostra que um deles recebeu R$5 mil de Rodrigo Cataratas. Ele disse não saber desse depósito. Rodrigo Cataratas lidera um movimento chamado Garimpo é Legal. De fato, ele tem uma licença de mineração. É a única licença emitida pela Agência Nacional de Mineração para Roraima entre 433 pedidos recebidos pela ANM em 12 anos. Mas, segundo a polícia, a atividade dele é dentro da terra indígena, onde todo garimpo é ilegal. Eu sou investigado desde o ano de 2007, mas nenhuma dessas investigações chegaram a alguma conclusão. Segundo ele, a origem das investigações é o fato de ter operado os voos da saúde indígena. Quando você tem uma aeronave sua prestando serviço dentro da reserva indígena, acaba surgindo essas denúncias e essas investigações. Rodrigo é conhecido por liderar manifestações que intimidam funcionários públicos e processar quem o investiga. Nenhum dos 6 pedidos de prisão de Rodrigo Cataratas foi aceito pelo juiz federal criminal de Boa Vista. Na terra Yanomami, ainda há hoje um garimpeiro para cada um dos 30 mil indígenas. A maioria dos Yanomami ajuda as forças da lei, como estes, que mesmo sem falar português, indicam onde estão as balsas.
Os Yanomamis são das últimas populações do mundo isoladas. Toda essa reserva cultural, que é um patrimônio da sociedade brasileira, está se perdendo aos poucos. Os indígenas pedem a completa retirada dos invasores para combater a fome e as doenças que se espalham no território. A doença que entra junto com os invasores, a doença nunca sai. Nunca sai. Não tem pessoa que tira essa doença.